Caio Prado Júnior veio ao mundo em São Paulo em 11 de fevereiro de 1907. A família Prado fazia parte da sociedade nobre paulistana. Era possuidora de muitas riquezas e detinha um papel de destaque na economia local. Caio Prado, em sua adolescência, estudou no Colégio São Luís e no Chelmsford Hall em Eatsbury, Inglaterra, onde concluiu seus estudos secundários. Retornou ao Brasil, onde cursou Direito na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, concluindo no ano de 1928. Desde sua mocidade, atuou com grande destaque na conjuntura política nacional. Era contrário às ideias do Partido Republicano Paulista, que defende os proprietários de fazenda, cultivadores de café e dominadores do quadro político nacional. Desde o momento em que foi proclamada a República, em 1926, nasceu o Partido Democrático, para lutar contra as ideias do Partido Republicano Paulista, tornando-se Caio Prado Júnior um dos primeiros a se filiar e passar a defender ferramentas a ideias desse partido. Esse foi seu primeiro passo em direção à política. Em seguida, tomou parte na Aliança Liberal, que deu sustentação a Getúlio Vargas, em sua pretensão à presidência da República, no ano de 1930, a qual só alcançou após uma conflagração que ocorreu no mesmo ano. Caio Prado, entretanto, veio a se desencantar com as ideias políticas do seu partido e do novo poder supremo do Estado, e que o levou em 1931 a migrar para o Partido Comunista, levando-o a trabalhar no intuito de constituir e preparar seus alicerces políticos contíguo à classe operária. Atuou também na Inglaterra comunista em 1935, vindo a ser preso pelo período de 2 anos, quando esta foi desembaratada. No ano de 1937, viajou para o exterior e passou a residir na França. Era o ápice do nazismo na Europa e a elevação do franquismo na Espanha, momentâneo, em que a Alemanha e a Itália interferem declaradamente na Guerra Civil Espanhola. Caio Prado, então, contatando com o apoio do Partido Comunista da França, parte para a fronteira, onde procura ajudar os que saíram da Espanha a fugir da zona de conflito em 1939. Caio Prado volta ao Brasil, permanecendo ainda que em menor intensidade na militância comunista. Em 1947, torna-se deputado estadual por São Paulo, porém no ano seguinte lhe é retirado seu cargo em virtude do Partido Comunista ser considerado ilegítimo. Em 1934, em parceria com Monteiro Lobato, constituiu a editora Brasileirense e a gráfica Urupês. De 1955 a 1964, editou a revista Brasileirense. Caio Prado continuamente falava que não era conhecedor de história, buscando assim justificar o seu desconhecimento com relação a algumas datas e o esquecimento de outras tantas. Sua confusão com relação às dinastias e sua desatenção às guerras e seus pormenores, o que lhe fascinava de verdade era a vida no seu dia a dia, a plantação, o desenrolar dos negócios, os conhecimentos do plantio, as tradições, etc. As bibliotetice intelectiva marcou a pessoa notável que foi. Nunca abriu mão de apreciar de perto as relações trabalhistas e produtivas que se desenrolaram em cada canto do Brasil, e era a favor da reforma agrária. Desde que bem articulada, sentia-se perturbado diante de tantas disparidades sociais com que se deparava. Quando viajava para países industrializados, procurava sempre observar a condição de vida e o de cultura do campesino ou do proletário do país em que estava com a realidade vivida no Brasil, sempre se afligindo com as disparidades de nossas organizações sociopolíticas, que ainda deixa muito a desejar para a maioria do povo. Sua produção literária abarca as áreas da história, geografia, sociologia, economia, política e filosofia. Suas principais obras são Evolução Política do Brasil, 1933, URSS, Um Novo Mundo, 1934, Formação do Brasil Contemporâneo, 1942. Este livro é visto como sua principal obra. História Econômica do Brasil, 1945, Dialética do Conhecimento, 1953,
Diretrizes para uma Política Econômica, 1954.